Entrevista com o técnico Leonardo Galbis. Professor, bom dia. O Bahia busca o 7º título consecutivo do Campeonato Baiano Sub-20, o heptacampeonato. Qual a sua expectativa para essa decisão contra o Estrela de Março? Bom dia para todos nós, para a nação tricolor também. Eu acho que é uma grande alegria e uma grande honra estar disputando o heptacampeonato pela equipe do Bahia. Para mim é um privilégio muito grande estar à frente nesse momento da equipe sub-20. A expectativa é que a gente consiga fazer um grande jogo, valorizar aquilo que a gente, como um projeto de categoria de base, que os nossos pivetes de aço consigam colocar mais uma vez em campo o que a gente preconiza como jogo. A gente conversa muito sobre uma maneira de jogar, isso nos importa bastante, né? Intitulamos aqui internamente como jogo bonito, então isso é algo muito presente no nosso dia a dia. A principal expectativa é que a gente coloque isso em prática, que a gente consiga os resultados que a gente busca, né? Que a gente consiga vencer jogando um futebol bonito, jogando um futebol impositivo, jogando um futebol onde os nossos jogadores sejam os protagonistas do jogo. Em contrapartida, a gente entende o nível do adversário, a gente entende o que eles fizeram também para chegar até aqui. Então a minha expectativa pessoalmente é que seja um jogo muito duro, que sejam duas partidas em dois contextos diferentes e que a gente enfrente um adversário bem qualificado para estar onde está. Mais do que jogar, a gente vai precisar competir, a gente vai precisar respeitar o adversário, a gente vai precisar entregar tudo aquilo que o jogo pede. E espero que seja um grande jogo para aqueles que vão poder assistir e atuar também dentro de campo. Léo, queria que você falasse sobre a sua avaliação em relação ao time ao longo da competição. A gente sabe que tiveram competições aí sendo disputadas ao mesmo tempo, muitas mudanças ao longo da competição. Queria que você falasse sobre as dificuldades que a equipe passou para chegar até essa decisão. Eu entendo que hoje, chegando à final, alcançando objetivos, a gente entende que as dificuldades foram oportunidades, né? Acho que o ponto principal do semestre foi a questão logística. Entendendo o calendário nacional de sub-20, o Campeonato Baiano acaba concorrendo com o Campeonato Brasileiro. Então nós tivemos aí diversas semanas jogando quarta, jogando sábado, jogando quarta, jogando sábado, e isso é extremamente desgastante, né? Por outro lado, é a oportunidade que nós temos e utilizamos assim para que todos os jogadores pudessem vivenciar isso. Então, todos os jogadores vivenciaram o Campeonato Brasileiro, todos os jogadores vivenciaram o Campeonato Baiano. E apesar das dificuldades logísticas, os benefícios para nós foram imensos, né? Em termos de minutos, em termos de oportunidade e em termos de intencionalidade de fazer o nosso jogo, independente se era Campeonato Baiano ou se era Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que a logística foi o ponto mais desafiador para todos nós. E hoje eu enxergo que nós conseguimos construir bem, nós conseguimos utilizar muitos jogadores da categoria sub-20, praticamente todos. Nós utilizamos jogadores da categoria sub-17, da categoria sub-15. Então foi bem rico o processo como um todo para nós, apesar de desafiador e difícil em vários momentos. Léo, pela tradição, pelo hexacampeonato sub-20, o Bahia é tratado como favorito para essa decisão. Mas como transformar esse favoritismo em boas atuações e, claro, a taça no apito final? Eu acho que o favoritismo ele é sempre para quem está fora do campo, né? Se a gente for conversar com o pessoal que está do outro lado, os jogadores do Estrela de Março, quem trabalha, o staff, eles entendem isso também da mesma forma que a gente. É uma oportunidade excelente de oportunizar para jovens jogadores um título. E eu entendo da mesma maneira. O favoritismo é da linha para fora. Aqui a gente costuma conversar bastante, eu converso bastante com os atletas, que lá dentro são 11 vidas contra 11 vidas. O favoritismo fica da linha para fora. Eu espero que a gente consiga ser protagonista. Eu espero que a gente consiga atuar da maneira que o Bahia exige que a gente atue, que a história do Bahia exige, que esses 6 campeonatos, que a torcida do Bahia exige que a gente atue. Mas o favoritismo para mim é da linha para fora. E como a gente pode fazer com que essa hegemonia ou com que esse momento se perpetue de títulos, de chegadas à final,
é com desempenho, é com atuação, é com respeito, é com muito trabalho, muito suor, e eu acho que é dessa forma que tem que ser. Professor, começando pelo sub-20, essa final, o Bahia tem uma oportunidade de manter essa hegemonia na base. No ano passado foi sub-20, sub-15 e sub-17, e agora o Bahia começa mais um ano decidindo o estadual. Como isso também é importante para a formação dos pivetes de aço? Eu acho que isso demonstra a ambição e o tamanho do projeto Pivetes de Aço. Entendo que a chegada a uma final, um possível título, uma possível hegemonia é consequência. Porém, o processo aqui é um processo árduo, é uma luta diária para que a gente consiga colocar em prática toda a ambição que o projeto de base do Esporte Clube Bahia pede para a gente nesse momento e também respeitando a história da categoria, a história da formação de atletas do Bahia. Então, é importante para a gente, o resultado é absolutamente importante, em alguns momentos norteador, porém, aqui a ideia é que a gente consiga colocar em prática a nossa maneira de jogar, que a gente crie indivíduos com repertório e ambiciosos para que no futuro a gente possa alimentar a nossa equipe principal da melhor maneira possível. Professor, o Bahia teve o CT Evaristo de Macedo como sua casa ao longo da competição e amanhã vai retornar a um lugar que também chama de casa, que é o estádio de Pituaçu. Queria que você falasse um pouco sobre a importância também desse retorno do Pituaçu e, claro, dessa importância de já fazer um bom resultado nessa primeira partida. Sobre a primeira partida, muitos vão preferir jogar a segunda em casa, jogar a primeira em casa. Eu prefiro não pensar nisso. Eu entendo que nós temos um desafio agora. E aí a gente precisa ir muito bem nesse primeiro desafio e a gente precisa ir muito bem no segundo desafio, independente do contexto. Sobre o estádio de Pituaçu, eu acho que tanto os jogadores como o clube têm uma identificação muito grande com aquele local. Uma pena, eu lamento muito não termos a oportunidade de contarmos com a nossa gente, com o nosso povo, né? Por conta da partida ser com portões fechados. Porém, lá existe muita história. E se tem uma coisa que eu acredito é em história, é em energia, é em boa vibração. E eu acho que a gente vai conseguir fazer uso disso estando lá mais uma vez.